Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? A Pro tá morrendo de saudades de todos vocês, não vejo a hora de encontrá-los, de abraçar, de beijar, tá? Espero que todos vocês estejam super bem, tá bom? Hoje eu estou passando aqui para gravar uma videoaula para vocês, tá? Sobre língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre discurso direto e indireto. Será que é a mesma coisa, discurso direto e indireto? Não, são coisas diferentes. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de nós falarmos de discurso direto e indireto, nós vamos relembrar dois textos que vocês fizeram no livro de língua portuguesa. Um dos textos chama O Rato e o Touro, que é uma fábula. Lembrando o que é uma fábula? Fábula é aquele texto onde os animais se comportam, ou objetos, tá? Animais e objetos se comportam como seres humanos, né? Então, acho que já deu para todo mundo lembrar o que é uma fábula. E também tem um outro texto que nós vimos que é O Animal Desconhecido, que é uma narrativa. Então, esses textos, eles têm elementos da narrativa. O que seriam esses elementos da narrativa? Tanto a fábula como essa narrativa, O Animal Desconhecido, tem narrador, tem personagens, né, que fazem parte da história, tem um tempo, tem um espaço, tem um conflito e tem um diálogo. O diálogo é a conversa, tá? Por exemplo, entre a fábula era o rato e o touro, o diálogo, a conversa. Então, esses pontos que eu falei fazem parte da característica da história, tá? Então, pra gente tá falando sobre discurso direto e indireto, eu relembrei esses textos que vocês fizeram, porque no livro tem alguns exercícios, alguns trechos destes textos, por isso que eu relembrei, tá bom? Então, vamos lá. O discurso direto, ele reproduz a fala do personagem, do jeito que ele falou, que o personagem falou. E essas falas, elas são iniciadas por travessão ou entre aspas. Então, isto é o discurso direto. Já o discurso indireto, quando as falas elas são apresentadas pelo narrador. Lembrando que o narrador é quem conta a história. Em algumas situações, o narrador ele pode ser narrador personagem. O que é o narrador personagem? É o narrador que ele conta a história e ele também participa da história. E tem um narrador que é observador, ou seja, ele só conta a narrativa, a história, ele não participa da história, tá? Então, aí o discurso indireto, quando as falas são apresentadas pelo narrador, ou seja, ele reproduz a fala do personagem, certo? Então, no livro de português, onde vocês deverão fazer a página 71, ele tem um trecho. O trecho 1, que ele fala da fábula, o trecho 2, que ele fala do texto O Animal Desconhecido, tá? Então, tem um exercício aqui retomando esses textos. Na página 72, aparece novamente, releia outros dois trechos do texto, só que agora é só do animal desconhecido, tá? Então, vocês vão comparar. O primeiro trecho tá lá. Às 5 horas da manhã, Henrique acordou, olhou as horas e disse que o melhor era todos se levantarem. O trecho 2 tá assim. Henrique aconselhou. Aí indica a fala do personagem, ó, vem 2 pontos, parágrafo, travessão. Vamos gritar todos ao mesmo tempo para espantar esse bicho. Quando ele fugir, correremos atrás dele. Então, tem 2 trechos, o 1 e o 2. Depois que vocês observarem, vocês vão reler, aí depois está dizendo em qual dos 2 trechos aparece a fala direta pelo personagem. Então, vocês vão ter que comparar qual aparece a fala direta do personagem. Quando é direto do personagem, é o que eu acabei de explicar. Vem, o narrador indica 2 pontos e vem a fala, parágrafo, travessão e a fala do personagem, tá bom? E aqui tem um quadro explicando também discurso direto e indireto. Na minha
mesma página, na 72, tem um emprego das palavras mas e mais, tá? Então, a palavra mas e mais. Qual situação que eu devo usar o mas e qual situação eu devo usar o mais? Então, vamos lá. Mais com o i, mais, é uma adição, é um acréscimo, é uma quantidade. É igual a conta de mais, não é mas, é mais. Ou seja, eu vou acrescentar, vai aumentar valor. Então, o mais com i é quando acrescenta algo, quando aumenta, né? Já a palavra mas, ela dá sentido contrário, ela tem a ideia contrária, ou seja, a oposição. Eu falo alguma coisa, por exemplo, hoje choveu bastante, mas fez calor. Não é porque choveu que estava frio. Choveu, mas fez calor. Então dá um sentido contrário à frase que eu falei, tá? Então, para vocês também estarem fazendo o exercício da 72 e da 73, que é o uso do mas e mais, tá? Tem também aqui na página 73 uma outra explicação. Antes de vocês fazerem o exercício do livro, que a Pro vai colocar as páginas certinha, eu gostaria que vocês assistissem a videoaula também disponibilizada pelo SAS, no capítulo 3, de língua portuguesa. É só ir lá nas soluções digitais e tem as aulas. Então, pega de português no capítulo 3, que também fala sobre esse mesmo conteúdo, discurso direto, indireto, uso do mas e uso do mais, tá bom? Aí eu conto com a participação de vocês, para vocês estarem assistindo o vídeo, para ficar mais fácil para vocês responderem os exercícios, tá? A Pro também já tá marcando, vou pôr no aplicativo uma aula para nós assistirmos online, para nós participarmos, para nós interagirmos, tá bom? Então, bom estudo para vocês, espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, porque logo nós vamos voltar para o colégio, tá bom? Grande beijo a todos vocês, até mais, tchau!